Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Estamos hoje no segundo capítulo dos Calons. Gente, eu tô tão emocionada. Vocês não têm noção de como é bom eu, Romani, colocar aqui pra vocês, contar pra vocês a história dos Calons. Só deixando um pouco mais claro para vocês entenderem. Nunca existiu exatamente uma guerra entre nós. Nunca foi uma guerra. Simplesmente os Calons têm um jeito de encarar a vida e nós outro. Os Calons eram mais fechados, eram mais na deles, como se fossem praticamente muçulmanos. Eles só não usavam os mesmos métodos de oração, não usavam a burca. É mais ou menos igual. A mulher não conversava com homens que fora do acampamento. É mais ou menos isso. Hoje a coisa mudou, mas eles mesmos vão contar. Combinado? Gente, eu tô tão feliz. Queria tanto passar pra vocês a felicidade que eu tô, mas eu não consigo. Vocês estão aí desse lado, eu tô desse lado aqui. Queria muito falar. A Marilis é a história que nós vamos contar hoje. Ela é um pouco mais open-mind, ela tem um pouco mais a mente aberta. Então, é bem picante o que ela vai contar aqui, combinado? Ainda bem que vocês não estão me vendo, porque eu estou vermelha. Então sentem-se confortavelmente. Acabou de chegar no canal? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fique à vontade. Eu sou a Débora, sou a sua contadora de histórias e hoje nós temos um pouquinho de pimenta nessa história, hein? Sou hot. Nós vamos conversando então, conforme vai desenrolando a história. Combinado? Sentem-se confortavelmente em suas poltronas, em seu sofá. E essa história começa mais ou menos assim. A Cartomante e o Lobisomem, capítulo 60, Amarilis. Eu estava esfregando a panela e olhando o tanto de trabalho que eu ainda tinha. E eu pensei seriamente em gritar, mas não cairia muito bem. A maioria das mulheres estava comigo. Então, o que eu poderia fazer? Aceitar o meu destino em lavar as panelas. O casamento de Osana seria amanhã, e todas as panelas e itens de metais precisavam ser devidamente areado. Mesmo que estivesse limpo, viu? Nós tínhamos que pegar de novo e arear novamente. É de bom tom quando uma mulher mantém tudo organizado na cozinha, segundo a tradição Calon. Osana era minha irmã mais nova que Zandara, porém mais velha. Ela se apaixonou por Lázaro, nosso primo, recém-chegada na nossa comunidade. Muita coisa mudou aqui, queridos. Depois do casamento de Zandara, muita coisa mudou. Nossa comunidade abriu um galpão lá embaixo. Nossa, Nosso acampamento abriu um galpão na comunidade lá embaixo. Começamos então a atender melhor a população. Vocês lembram do carregamento de bolsa que nós fazíamos? Pois é, nosso líder começou a comprar couro e nós tivemos a nossa própria confecção. Claro, a gente atendia ainda a confecção antiga, não deixamos, não perdemos venda. Porém, nós passamos também a atender como nós mesmos fazendo. Ficou bem interessante nossos ganhos. E nisso começamos a assentar também outros calons, parentes, não envolvendo eles em negócios. Zandara já tinha Ítalo, meu sobrinho mais velho. Estávamos felizes. Eu estava esfregando a panela naquele momento quando Ítalo puxou meu cabelo. Aproveitei que ele queria atenção e saí correndo atrás dele com a desculpa de deixar o trabalho na cozinha. E funcionou. Em alguns minutos, as crianças do acampamento se juntaram a nós, formando uma incrível brincadeira de joga lama um no outro. É,
Fazíamos bolinhas de lama e jogávamos uns nos outros. A minha equipe estava sob forte ataque fofo do outro time, que estava em maior número de integrantes. Porém, eles tinham a idade inferior. Eles traziam pessoalmente as bolinhas de lama para encostar na nossa pele, só para sujar. Foi divertido ver nossos corpos se transformarem em parte da natureza, algo sujo e úmido ao mesmo tempo. Vendo que não tinha mais nada para me sujar e ainda tinha muita energia das crianças, eu corri e no meio do descampado me joguei, onde havia uma pequena poça de água. E meu movimento foi repetido por todas as outras crianças. E ali permanecemos por longos minutos enquanto nos sujávamos. Os adultos falavam algo estranho. Eu não ouvia. Estávamos sujos até os olhos. Foi nesse momento que eu vi alguns carros chegando no acampamento. Fechei os olhos, afinal não daria tempo de sairmos sem sermos vistos daquela maneira. Levantei devagar, vendo as pessoas saírem do carro e rindo de nós. Afinal de contas, eu era a única adulta, tecnicamente. Enquanto eu juntava as crianças e levando para o banho. Separei as crianças em 3 tendas. Enquanto 2 irmãs dariam banho em 3 crianças cada uma, eu fiquei com 4. E cuidaria pessoalmente desses, inclusive meu sobrinho Ítalo. Antes de entrar na tenda, passei os olhos curiosamente entre os convidados, todos arrumados, todos perfumados, bem diferente de nós. Bichinhos de lama. E por um segundo, um único segundo, meu olhar cruzou com o olhar de um belo rapaz. Um rapaz alto, de olhos claros. Ele sorriu ao me ver, toda suja de lama, claro. Entrei para a tenda. 1 hora depois, estávamos todos prontos e atendendo nossos visitantes. Minha irmã estava na tenda se arrumando. A tenda do martírio. Eu estava por ali. Encostei no suporte da tenda, enquanto assistia ao bailado dos homens, que faziam suas pernas quase voarem em passos sincronizados. Um bailado perfeito. Estávamos todos observando essa prática tão comum entre os calons, a catira. Observando a magia da dança, não vi que eu estava sendo observada. E alguém se aproximou. Está se divertindo? Perguntou uma voz masculina atrás de mim. Quando me virei, encontrei aqueles belos olhos claros. Quase não te reconheci, sem lama. Disse ele e eu sorri. Ele me estendeu a mão e se apresentou. Sou Marcos. Ele disse e eu aceitei a mão, apertando e respondendo. Sou Amarilis. Você é irmã de Amarilis? Sim, respondi sorrindo. E você é primo do meu cunhado? Irmão. Sou o irmão de Keshi, respondeu ele sorrindo. Olha que legal, que mundo pequeno. E onde está sua esposa? Ainda não tenho esposa, respondeu o rapaz. Mas isso pode mudar se você continuar limpinha assim, disse ele, sorrindo. Qual o problema de lama? Não sabia que você não gostava de lama. Respondi sorrindo e já saindo de perto dele. Eu já imaginava onde essa conversa ia dar. Não estava interessada em casamentos. Queria ficar livre o mais tempo que eu pudesse. Na realidade, eu queria estudar. Sim, por que não? Eu queria ter uma profissão diferente do meu povo. Não tenho vergonha do meu povo de jeito nenhum. Eu sou uma Kalon.
Mas eu queria um pouco mais da vida do que simplesmente ficar em casa e aguentando um marido que cada dia estava num humor diferente. Não, eu não queria isso pra mim. Eu queria um pouco mais da vida. Minha mãe, minhas tias, minhas primas, todas casadas, reclamavam muito do marido. Não, não queria isso. Eu preferia reclamar de um chefe, eu preferia reclamar de uma chuva, eu preferia reclamar. Não, não preferia reclamar. O chefe é quem paga minhas contas, é quem dá dinheiro para mim, que me proporciona felicidade. A chuva abençoada. Então eu aproveitaria. Não, para que reclamar, na verdade? Bom, eu saí de perto daquele rapaz, mas parece que ele não queria me deixar sozinha. Me aproximei da mesa de bebidas e me servi de um suco. Quando me virei, Marcos estava lá. Parei a centímetros dele. Senti ele aspirando meu perfume e sorrindo. Então eu entendi imediatamente. Ele é um lobisomem. Desviei dele e segui para baixo da mangueira, onde havia um pequeno balanço. Queria ficar sozinha. Queria observar as pessoas. Ah, eu amo observar as pessoas. Já li alguma coisa sobre ser psicóloga. Eu acho que eu me encaixaria muito bem. Por que não? De repente, entender os problemas da cabeça das pessoas me fazia feliz. Bom, ao chegar no balanço, eu sentei e já vi Marcos se aproximando. Suspirei resignada. Eu não ficaria sozinha. Ele sentou no banquinho de madeira do lado e perguntou: Está incomodada com a minha presença? Foi como se eu tivesse recebido um balde de água fria. Eu não percebi que eu estava sendo tão óbvia assim. E eu tentei consertar. Não, 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 podemos conversar. Do que falaremos? Eu disse, com sinceridade. Ele me olhou. Soube que você é muito inteligente. Podemos conversar sobre qualquer coisa. E eu torci o nariz. Eu não consegui resistir. E eu perguntei: você sabe que nós não podemos conversar com homens, não sabe? A não ser que sejam nossos primos, irmãos, maridos. E saiu sem querer. Marcos se levantou e saiu. E eu senti muito pelas minhas palavras rudes, mas eu fui sincera. Tomei meu suco bem devagar, enquanto eu observava a festa. Eu vi Osana feliz ao lado de Lázaro. Realmente estavam felizes. Eu sorri vendo eles se olharem com carinho, com respeito. Olhei algumas primas casadeiras enquanto elas caçavam o próximo casamento. Sim, olhei a natureza em volta, o sol estava lindo. Olhei ao redor, as pessoas estavam dançando. Olhei meu pai e sorri. Porém, eu vi Marcos ao lado dele, conversando. Eu paralisei, porque de repente eles me olharam, ao mesmo tempo. Meu pai sorriu, levantou a mão e me chamou para ir até eles. O que será que aconteceu agora? Será que o Marcos foi reclamar das minhas palavras? Meu Deus, eu vou levar uma pisa. Levantei pesando uma tonelada. O que aquele rapaz tinha falado? O que ele estava aprontando? A passos de tartaruga fui me aproximando dos dois, sob o olhar atento e predador de Marcos, que sorria com malícia. Fui caminhando até meu pai e quando cheguei, meu pai limpou a boca com a palma da mão porque estava comendo. Então ele disse, bem estilo cigano, aos berros: Pessoal, um minuto. Hoje a minha filha Osana se casa, meu anjo de menina, com
o primo Lázaro. Que Santa Sara Kali abençoe esse casamento. E ouvimos aplausos. E eu já estava saindo de fininho, quando uma mão grossa, cheia de calos, me segurou. E eu sabia que era meu pai. Ele pediu silêncio novamente e disse: E agora, acabei de aceitar mais um genro. Meu pai disse, me olhando, enquanto os ciganos gritavam. Olhei para Marcos, que me fixou os olhos, feito um predador. Marcos acabou de pedir a Marilis em casamento, e eu aceitei, disse meu pai. A minha boca abria e fechava, enquanto os Calons e Romanis, ali reunidos, gritavam eufóricos. Marco estava calado, até então. Foi quando ele resolveu falar, erguendo a mão pedindo silêncio, quando todos se calaram, e ele disse: E que seja rápido, no máximo em 2 semanas, quero chamar a Marilis de minha esposa. Marcos pegou a minha mão e levou até os seus lábios, depositando um beijo carinhoso. Senti uma corrente elétrica percorrer o meu corpo a partir desse beijo. Fiquei sem reação. Estava assustada. Estava com calor. Retirei a minha mão da dele e saí para debaixo da mangueira onde eu estava antes, enquanto todo o meu povo me aplaudia. Eu estava inquieta. Tinha algo me incomodando. Eu estava com muito calor. Resolvi descer o morro, sozinha. Desci a viela estreita que levava à comunidade. Eram 2 caminhos. Um passavam os veículos, onde o mato era baixo, o chão era praticamente de terra batida. A estrada mais larga. Já outro caminho era de grama. Ficava entre as árvores altas, as árvores centenárias, e quase sempre cheio de perigos. Quando eu falo perigos, eu falo sobre animais rasteiros. Mas eu estava descendo por esse caminho. Eu ainda estava sentindo os choques com o contato da pele de Marcos com a minha. Eu não estava raciocinando muito bem. Depois de alguns metros, parei no meio da trilha, coloquei a mão na cintura, olhei para cima buscando o ar. Eu aspirava o ar com dificuldade ainda. Estava sufocado mesmo no meio da natureza. Meu peito ardia quando ouvi um galho quebrando atrás de mim. Ora, se não é a ciganinha linda do morro. Olhei para trás e me deparei com 3 rapazes. Estavam me cercando e olhando maliciosamente. Um deles ainda tentou segurar a minha mão, e eu retirei. O outro disse: Você não sai daqui, cigana. Veja como são as coisas. Eu sempre quis te conhecer, mas você nunca saía daquele maldito acampamento. Agora você está aqui, bem na minha frente. O que acha, irmãos? Acho ótimo. Pelo cheiro, ela ainda está solteira, disse o terceiro, pegando um cacho do meu cabelo, quando uma voz foi ouvida logo atrás deles. Deixa em paz. Era Marcos, atrás do rapaz. O líder do trio de rapazes se aproximou de Marcos, e este rapidamente o pegou pela mão. Em um movimento rápido, ouvi som de ossos se partindo. O rapaz estava então no chão, gritando de dor. Em segundos, Marcos se aproximou do segundo rapaz e jogou ele contra uma árvore. Este caiu desacordado. O terceiro, Marcos se aproximou de mim, enquanto o terceiro descia o morro, correndo. Você está bem? Perguntou Marcos para mim. Sim, como você fez isso? Marcos sorriu e eu vi seus olhos mudando de cor. Nada mais precisava ser dito naquele momento. Como eu disse, eu sabia.
pela ligação familiar com o meu cunhado, que Marcos também era um lupino. Mas então ele tentou se justificar. Eu te conto em 2 semanas. Agora, vamos, disse ele me conduzindo até o acampamento. Conforme caminhávamos, minha ansiedade aumentou. Apertei a mão dele enquanto sentia espasmos pelo meu corpo. A mera aproximação dele me causava estranheza, talvez seria uma boa palavra para esse vídeo. Eu apertei a mão de Marcos com tanta força enquanto sentia os espasmos por todo o corpo. Antes de chegarmos ao final da trilha, Marcos me tirou da trilha e me colocou contra uma árvore, encostando a sua boca na minha. A princípio eu assustei, porém eu percebi que, com as bocas unidas, meu corpo ansiou ainda mais aquele homem. Eu queria. Nem eu sei o que eu queria. Minha respiração ficou ainda mais rápida quando Marcos beijava meu pescoço. Eu senti uma ansiedade, mas eu não sabia exatamente do que. Minha cabeça girava. Eu sabia que estava errada, mas eu não conseguia parar. Quando Marcos me olhou nos olhos e disse: Está melhor agora? Meu peito subia e descia rápido. E então ele disse: Eu posso te ajudar mais, mas eu preciso que confie em mim. Ouvintes, eu estava meio sem opções, concordam? Meu corpo clamava por algo que eu não sabia exatamente o que era. Eu sentia uma pressão aqui embaixo. O corpo inteiro pulsava. De repente, eu não era mais eu. As mãos de Marcos percorriam o meu corpo e a única coisa que eu pensava era: Amarilis, feche suas pernas. Eu juntei os meus pés quando senti meu vestido subindo. Eu estava com vergonha, mas eu estava segura. Meus pés estavam unidos. Marcos ajoelhou na minha frente e beijou a base da minha barriga. Eu mordi a minha boca, procurando me acalmar. Senti algo macio sobre o tecido da minha lingerie. Ainda estava segura, eu ainda estava com a lingerie, ela me protegeria, seja lá do que fosse. Meus pés estavam juntos. Eu estava segura. Quando um dedo afastou a lingerie, colocando ela de lado, e algo macio e quente invadiu a minha intimidade, tocando um ponto muito sensível. E eu estremeci. Esse tecido macio que entrava em mim movimentava e a cada toque eu ficava mais mole. Era ali que pulsava. Era ali que incomodava. Como ele sabia? Será que eu estava doente? Será que Marcos estaria me salvando de alguma doença específica? Os meus mamilos pesavam. As minhas pernas falhavam quando Marcos colocou sem dificuldade a minha perna sobre seu ombro e sugou aquela parte sensível, enquanto eu sentia espasmos por todo o meu corpo. Meus quadris se mexiam sozinho. Apertei meu seio, que doía tanto, e eu queria dar uma espécie de alívio para ele. Outro braço segurava no tronco da árvore, porque senão eu cairia. Marcos estava cuidando para que meu instinto pulsante se acalmasse. Será que foi algum animal que me pegou e eu não vi? Uma aranha? O que será que aconteceu comigo? Eu senti uma espécie de explosão e eu realmente me acalmei, caindo no colo de Marcos, que me acolheu com todo carinho. O que aconteceu? Perguntei baixinho, enquanto Marcos me levantava no seu colo. Você teve um orgasmo, princesa. Não se preocupe. Vai acontecer de novo? Perguntei na inocência. E ele respondeu:
Você quer que aconteça? Sim, mas eu quero dizer, eu tô doente? Podemos descobrir, mas eu posso adiantar nosso casamento. Você quer? Sim, eu disse o beijando. Agora era por minha própria iniciativa. Marcos me afastou. Meu amor, se não pararmos agora, não vou mais me controlar, disse Marcos e eu confirmei, descendo do colo dele e seguindo para o casamento da minha irmã, de mãos dadas, agora como a noiva daquele homem mágico, que me curou daquele mal-estar do corpo pulsante. Aquele dia terminou, com Marcos me acompanhando até a minha tenda, beijando a minha mão delicadamente enquanto seguia para o seu acampamento, do outro lado da cidade. Naquela noite eu sonhei com Marcos a noite toda. Ah, eu prefiro não contar. Tá bom, eu vou contar. Sonhei que estávamos no descampado do acampamento, abraçados, e uma menina linda veio até mim, pediu meu colo. Eu a abracei com todo o amor do mundo, uma menina linda, muito parecida com Marcos. Então a minha mãe se aproximou e disse para a menina: Venha com a vovó Narisa. E a menina pulou no colo da minha mãe. Marcos me disse que deveria confiar nele, e de repente ele se transformou num lobo. E eu confiava nele. Lupino ou não, eu confiava nele. Então eu ouvi alguém me chamando e despertei. Abri os meus olhos e vi Marcos sentado na minha cama, agora em vida real. Bom dia, abusado. Como entrou aqui? Perguntei. Ele me beijou nos lábios loucamente. Marcos estava usando meu corpo com tanta habilidade que ele me conhecia mais do que a mim mesmo. E a sensação de pulsação estava presente novamente, hora a hora. Sem dizer nada, Marcos abriu meu vestido e abocanhou o mamilo. Eu ainda estava deitada na cama, ouvintes. Eu gritaria se não fosse acordar os meus. Quando ele se satisfez, abocanhou o segundo, enquanto os meus dedos se encravavam em suas costas. Eu não podia gritar, eu não podia fazer barulho, mas eu podia fazer isso. E eu fiz. Ele desceu sua mão até minha barriga e abriu meu vestido e colocou a minha lingerie de lado. E eu sabia o que ia acontecer em segundos. Fechei os olhos sentindo a boca dele dominando a parte sensível, enquanto eu mexia no colchão, cravando as unhas ainda mais nele. Não demorou muito para eu sentir a explosão se aproximando. Meu corpo obedecia a ele. Meu corpo era dele. Mas ainda faltava algo. Quando me senti confortável, ele se levantou e saiu da tenda. Não disse uma palavra. Alguns minutos depois, estava junto com os demais do casamento, todos alheios ao que se passava, todos alheios à minha confusão mental, que só a presença de Marcos me causava. Do lado de fora, a festa seguiu maravilhosa. Vez ou outra, quando cruzava com Marcos, ele fazia questão de tocar na minha pele e imediatamente eu sentia aquele arrepio e eu lembrava do que tinha acontecido hoje de manhã. Quando os noivos seguiram em lua de mel, Marcos se aproximou em mim, me abraçou se despedindo. Minha linda, próximo final de semana seremos nós dois. E eu demorei alguns minutos para entender que ele estava dizendo. Abraçados nós estávamos e ele me disse ao pé do ouvido: E dormiremos juntos a noite toda. Ou não. Pelo calor de seu corpo, pelo calor do seu hálito mentolado, minha orelha se arrepiou e eu arrepiei o corpo inteiro. E Marcos então me beijou no rosto, demorando mais do que o costume. Já chega,
disse meu pai. Semana que vem terão muito tempo para isso. Marcos me soltou e seguiu com a caravana dos romanis. E eu segui a minha vida, que nunca mais foi a mesma. Os meus dias de solteira sem Marcos passaram a ser pesados e longos. Cada dia chegava um presente dele diferente para mim. Assim que saíram do acampamento, chegou uma grande cesta de frutas, uma cesta imensa. E eu soube que seria para a família toda. E foi muito bem aceita, viu? Acabou inclusive no mesmo dia. No segundo dia eu recebi chocolates para as crianças. E o bilhete dizia que seria bom se comêssemos sem nos lambuzássemos, como fizemos com a lama. Ele é muito engraçadinho. No terceiro dia, começaram a chegar então os presentes do casamento. Entre eles um presente especial, principalmente para nós, Calons. Uma camisola transparente branca. E vinha um tecido acompanhado ela, eu achei que era uma tiara. Achei linda. Só não sabia como usar. No quarto dia, faltando 2 dias para o casamento, chegaram roupas Romani. Ai, eu adorei. Um vestido mais bonito que o outro. Amei, amei. No quinto dia, chegou o noivo. Um dia de antecedência. E é engraçado porque eu já esperava ele. No fundo, eu já sabia que ele viria. No fundo, meu coração já o conhecia. Eu era a próxima filha para ser pro casamento. Eu sabia disso. Mas eu não queria. Eu realmente não queria. Eu estava seriamente pensando em propor casamento a um primo, o Danilo. Ele é um pouco mais afeminado. E eu sabia. Ele tinha alguns namorados exóticos. Nós precisávamos esconder essa preferência dele. O problema do casamento com o Danilo é que nosso povo ia cobrar filhos. Mas aí era fácil, era só dormir junto abraçado que filhos nasciam, segundo a minha mãe. Danilo amava muito um rapaz e eles estavam com medo de apresentar como um casal para o meu tio Serafim, pai de Danilo. Se eu, se fosse eu no lugar do meu primo, eu falaria a verdade. Mas Danilo não quer. Como eu também não pretendia me casaria com Danilo. E foi exatamente isso que não aconteceu. Pois é, de uma hora para outra, de uma semana para outra, eu estava me casando. Eu ainda estava olhando os presentes chegando, quando Danilo entrou. Sim, Danilo entrou. Me abraçou e disse para mim: Prima, você é uma mulher incrível. Eu te desejo tudo de bom nessa vida. E eu vou fazer o que você sugeriu. Eu vou assumir o meu relacionamento com o Dorico e então seremos felizes. E foi tão bom ouvir isso. Foi tão bom ouvir isso de uma pessoa amada. Assim que ele saiu da tenda e eu estava olhando para todos os presentes que eu tinha recebido, nós tínhamos recebido, eis que o meu noivo entra na tenda. E eu corri até ele, feito uma criança, como uma criança corre para o seu protetor. O que faz aqui? Perguntei sorrindo. Ele beijou minha testa carinhosamente e disse: Eu vim te proteger. Eu sorri, perguntando: Me proteger do quê? E até então eu estava com a mente aberta. Estava muito doce, estava muito feliz, até que Marcos me disse sério: Estamos no meio de uma guerra. Eu quero conversar com você. Tem algum problema? Você vir morar comigo no acampamento Romani? A princípio, ouvintes, eu gostaria de dizer que não, que jamais deixaria minha aldeia, que seja como for, eu estaria com eles. Mas eu vi um brilho diferente nos olhos de Marcos, um brilho indefinido. E eu sabia,
no fundo da minha alma que ele estava falando a verdade. Nós estávamos então numa guerra. Claro que eu não saberia, eu sou mulher e eles tratam a gente como se fossem crianças. Crianças com responsabilidades dentro do acampamento, mas mesmo assim crianças. Então, vendo a angústia no rosto daquele homem que eu já amava, eu respondi: com você eu vou para qualquer lugar. Marcos sorriu, depositou um beijo na minha testa. Nós vamos embora amanhã. Amanhã? Para mim eu iria hoje, mas temos um casamento para ir. O nosso. Minha mãe me pegou ali mesmo, levando para longe dele. E lá vamos nós, a minha tortura começou na sexta mesmo. Vou tentar explicar um pouquinho melhor para vocês o que acontece. Entrei para a tenda da noiva. Uma tenda que mais parecem para vocês como se fosse um salão de beleza. Tudo improvisado, claro, aonde existem várias mulheres falando ao mesmo tempo em um tom de voz um pouquinho mais alto que o comum, todas elas querendo a minha atenção. E a minha atenção estava com um par de calças do lado de fora da tenda. Uma tia veio com uma cera de depilar as pernas, nova, vinda de outra cidade. Outra tia veio com uma cera especial que tira o bigode. Outra veio com uma cera especial para pelos pubianos. Enquanto uma trazia um produto feito, uma misturinha feita para o cabelo, a outra começou a mexer na minha unha e foi tudo ao mesmo tempo. Eu estava com as pernas cheias de cera, com as pernas abertas, alguém mexendo na minha intimidade. Eu estava com dor no meu bigode, alguém tirando a minha sobrancelha, tudo ao mesmo tempo. Mas eu estava feliz, pelo menos eu estava me arrumando para casar com alguém que eu realmente gostava. Assim que eu terminei, horas depois, vai saber quantas horas para mim, umas 45 horas depois, a maquiagem ficaria pro dia seguinte, assim como terminar o meu vestido. Todos estavam dormindo e eu estava com fogo para ver Marcos. Saí da tenda, estava tudo calado. Segui pelas trilhas. Segui por uns metros e eu senti uma mão me puxar. E essa mão tapou a minha boca. Meu corpo encostou em um corpo de homem. Minha boca estava tapada, mas eu sabia muito bem quem era que estava atrás de mim. Era Marcos. Ele segurou a minha mão e falou bem baixinho: "Shh". E eu obedeci. Quando eu vi 3 homens passando na trilha, se aproximando do acampamento. Os homens procuravam algo, olhavam os preparativos da festa. Vi se aproximando alguns lupinos, bem atrás de nós. Sabia deles, sabia que eles nos protegiam. Nós somos uma grande família cigana. Estavam todos observando esses 3 arruaceiros e eu os reconheci como sendo os 3 rapazes do beco do outro dia. Eles procuravam por algo. Um deles disse: "Qual é a barraca da bonitinha?" O outro respondeu: "Ah, sei lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vai ter uma festa aqui amanhã e a gente se esconde aqui", disse ele apontando a casa de máquinas. E é assim que ela sair da tenda, nós a pegamos. E assim, os 3 entraram na casinha de máquinas. E eu soube que eu não poderia voltar para minha tenda, não naquele momento, porque eles me viriam. Nada foi dito. Numa simples troca de olhar, Marcos e eu entendi na hora que eles queriam a mim. E eu entendi, vendo todo mundo, todos os 25 lupinos ali, só Marcos, nu, em forma humana, eu entendi que ele voltou à transformação
para me ajudar, para me socorrer. Marcos era um lupino, eu já sabia e ali eu tive a certeza. Ele era o irmão de Cash, também lupino, que inclusive estava ali entre eles. Ficamos ali em silêncio e amanheceu. Numa troca de olhares, Marcos pediu prosseguir para a tenda de tortura. E eu segui. Passei a noite em claro, em vigília, mas segui. O dia seguiu normal. Saí da máquina de tortura algumas horas depois. Marcos estava me esperando. O casamento seguiu normalmente e no final do dia seguimos para a tenda branca. E eu sabia o que eu ia esperar. Entramos juntos na tenda. Marcos beijou meu rosto e disse: Posso cuidar de você? Sim, eu disse sorrindo. Marcos abriu delicadamente o meu vestido com todo o cuidado, até que ele caiu pesadamente no chão. Marcos me levantou para eu sair do ninho que o vestido se formou no chão. Retirou delicadamente a minha roupa íntima e me levou para o banheiro. Marcos usou um sabonete muito perfumado e passou no meu corpo todo com muito carinho. Eu observava a expressão dele a cada instante. Quando ele terminou, me enxugou e me colocou cuidadosamente a camisola, que ele mesmo me deu. E que eu achei que fosse uma tiara para cabelos, na realidade era uma calcinha. E ele me vestiu. Eu mal me reconhecia naquela roupa. Estava muito bonita, meus cabelos, castanho claro, caíam sobre mais da metade da minha camisola. Quase que meu cabelo é mais comprido que a camisola. Quando Marcos finalizou, deu um passo para trás e ficou me olhando. Passou a língua na boca, mordendo a boca, com todo o erotismo possível, e disse: Você é linda. Se aproximou novamente, se ajoelhando, e beijou a suposta tiara, que agora eu estava usando como lingerie. E eu logo senti um tecido quente e aveludado invadindo a minha carne sensível. Segurei em Marcos, só para não cair. Não me importei com os barulhos que eu fazia. Não me importei dos ciganos ouvirem o que eu estava fazendo. E eu gemi. Senti um dedo sendo introduzido em meu corpo e comecei a tremer. Uma explosão estava se formando quando eu segurei em seus cabelos, puxando para mais próximo e cobrando. E eu senti meu corpo pulsando. Fui perdendo as forças e escorregando em Marcos feito uma manteiga. Acabei sentando no colo dele, de frente para ele. Meu corpo ainda pulsava e eu remexia como se eu quisesse algo e que se meu corpo soubesse que o que eu precisasse estava ali, entre as suas pernas. Marcos respirava com dificuldade, enquanto meu quadril não parava de mexer. Por instinto, comecei a beijar o pescoço dele e mordi a orelha, bem devagar, como ele fez comigo. Bebê linda, disse Marcos, você precisa parar de se mexer, ou não respondo por mim. Mas eu não consegui. Marcos abriu a calça e algo grande veio para fora. Ele colocou entre as minhas pernas, encaixando, e as minhas pernas colocaram um lado para o outro do corpo. E foi então que eu soltei o meu corpo. Escorreguei sobre aquele pedaço duro. Minha nossa, minha bebê, assim você vai me matar. Eu me senti como se algo estivesse me rasgando. Meu lado racional já não estava presente naquele momento. Então,
eu me permitia estar ali. Eu queria estar ali. Precisava estar ali, sendo preenchida por aquele homem incrível. E instintivamente eu remexi. E quanto mais remexia, mais ele penetrava. E mais eu queria. Quando eu me movimentava, sentia um dedo sendo introduzido na parte de trás do corpo. A princípio, me causou uma certa sensação de estranheza. Porém, conforme o movimento se fazia, eu me senti incrível. Eu enlacei Marcos e apertava com força enquanto gemia próximo à sua orelha. Ele me abraçou e me trazia para perto cada vez mais. E foi incrível quando uma explosão se fez e ele gritou. E imaginei que ele também estava com a mesma sensação. Quando nos acalmamos, nossas respirações voltando ao normal, nos olhamos, um no fundo do olho do outro. E eu disse: eu amo você. E ele disse: você é minha vida. Minha história não termina por aqui, mas eu estou proibida de dizer o que aconteceu com os três rapazes. Bom, eu vou terminar da forma mais bonita possível. Meu pai soube que nós fomos invadidos, chamou a polícia e esses três meninos foram detidos. Mas nós sabemos que não foi assim que terminou, não é? Me mudei naquele mesmo dia para o acampamento Romani. Diferente do que eu pensei, meu pai e minha mãe super acertaram. E realmente fui feliz. Consegui fazer minha faculdade e hoje eu ajudo dentro da ordem. E eu tenho mais histórias para contar. Dentro do que eu faço, dentro do que eu ajudo, dentro do que eu pego para fazer. Não é fácil lidar com licantropia, difícil mesmo lidar, porque são muitas emoções ao mesmo tempo. Estar racional o tempo todo é difícil para nós seres normais. Imagina para eles, que são licântropos. Não sei como se fala, mas imagina como é difícil. Débora, se você me permitir e o seu público permitir, eu vou contar várias histórias do que acontece aqui. Várias histórias do que eu acompanho aqui. Não é fácil. Às vezes a pessoa, num surto de raiva, ela simplesmente atinge aonde mais dói nela, na família. Já pensou? Pois é, eu estou aqui para ajudar. E hoje eu faço parte desse exército. Quem diria? De um simples momento entre Calons, onde eu passava só cuidando do acampamento, das crianças, para um casamento que eu não queria, que eu não desejava, mas foi muito bem aceito. E agora para o mundo. Sim, sim, eu viajo o mundo todo, faço vários cursos e acompanho o máximo que eu posso de conhecimento novo que sai. Essa foi a minha história. Bom, pelo menos foi onde tudo começou. Estamos juntos até hoje e nós vamos conversar só um pouquinho mais sobre o que eu conheci aqui, combinado? Deixa meu povo Calon falar mais. Deixa meu povo Calon contar mais sobre a história. Deixa meu povo Calon aparecer um pouco melhor a cada dia, aceitar outras pessoas fora, aceitar a convivência com a sociedade que não seja só nós, num grupo fechado. Deixa meu povo Calon furar a bolha. Obrigado, Débora. Obrigado, ouvintes. Nós que agradecemos, linda. Muito obrigado pela história, viu? Você chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal. Vai ajudar muito a gente, pode ter certeza. Combinado? Ó, aquele beijo pra você. Até a próxima história. E não se esqueçam, ela pediu para vocês o comentário de vocês. O que vocês acharam e se vocês querem ouvir histórias dela também. Combinado? Aquele beijo.